Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 7 princípios da construção enxuta, como surgiu e por que está virando uma febre a sua implementação nas construtoras. Então se você gosta desse assunto e vai ficar até o final do vídeo, já mete o dedo nesse like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal e roda a vinheta. Opa, antes de rodar a vinheta, pegue seu celular e segue a gente no Instagram, @inovacivil, e lá tem muitos vídeos legais, curtos, de estilo Instagram, você vai gostar muito. Agora sim, roda a vinheta. Não sei se você lembra que na Segunda Guerra Mundial, aquele modelo chamado Toyotismo foi implementado nas fábricas de automóveis no Japão. E ele foi espalhado pelo mundo depois de uma crise grande, que teve. E ele foi tido como uma solução da crise no ramo automobilístico. Aí a construção civil, que não é besta nem nada, pegou essa tecnologia, esse pensamento da produção enxuta e trouxe para a construção. Então, antes de você entender o que é Kanban, Andon, Just in Time, todos esses nomezinhos bonitinhos japoneses de construção enxuta, é necessário entender como ela funciona e por que essas ferramentas estão de acordo com o pensamento enxuto. Então, saiba que antes de existir o que fazer, você tem que saber o porquê fazer. E esse porquê está dividido em 7 princípios. São os 7 princípios da construção enxuta. O primeiro princípio é reduzir a parcela de atividades que não agregam valor. Eu já começo com um dos principais princípios. Pensa só comigo. Tem coisa que acontece dentro da obra que nada vai alterar o valor final da qualidade da construção. Então, por exemplo, se a distância de carga e descarga forem longe do local de aplicação, será que a obra vai ficar melhor ou pior por conta disso? Por conta de uma alteração em cima disso? Se eu utilizar um simples suporte de mangote utilizado no momeamento de concreto, ao invés de um servente que ficaria ali segurando, a obra vai ficar pior ou melhor por conta disso? Se eu utilizar um vibrador portátil que demanda apenas um servente para sua utilização, ao invés de 2 funcionários, que, como fala o método convencional, será que iria ter impacto no resultado final da minha obra? Lógico que não. Todas as atividades que foram cortadas eram atividades que não geravam valor. Então, quanto menos você tiver atividades que não geram valor, mais barata ficará a sua obra. E é aí que você vai cortar os desperdícios. Agora vamos para o segundo princípio, que é aumentar o valor do produto em cima da necessidade do cliente. Aqui, nesse princípio, o foco é o cliente. Então, se no ponto anterior a gente pensava em minimizar o que não gerasse valor, aqui é para maximizar o que gera valor final para o nosso consumidor. Então, na reunião com todos os projetistas, é extremamente necessário mostrar os dados, as preferências do consumidor potencial do empreendimento, e isso deve ficar sempre disponível e deve ser respeitado, porque assim você vai gerar valor para o seu consumidor e aumentar o valor agregado do seu empreendimento. Por exemplo, a equipe de estrutura deve respeitar e pensar na sua estrutura da melhor forma para que não haja perigo que tenha uma influência negativa nos serviços posteriores, como o de revestimento cerâmico. Então, deve-se pensar sempre em conjunto para facilitar a vida do cliente e agregar valor em cima do empreendimento. O terceiro princípio é reduzir a variabilidade. Imagine que você chega na Apple, compra um iPhone incrível, mas quando vê, ele é totalmente diferente do que seu amigo comprou, que é diferente do que seu irmão comprou. Não ia dar muito certo, né? O ponto é que a Apple já pensou no terceiro princípio, que é reduzir a variabilidade. O principal fator para você reduzir a variabilidade é padronizar processos. Existem várias variabilidades, tanto no produto final do empreendimento, mas também na aquisição de materiais, no consumo de recursos para o material. Se você unir esse princípio com o primeiro, que é o diminuir o que não agrega valor, será possível criar processos com mínimo de desperdícios. Processos que já estarão prontos para ser utilizados em suas obras a partir desse ponto em diante. Então pense bem em criar processos que melhorem sua forma de trabalhar e combinem com o estilo do que você já faz hoje. E agora vamos para o quarto princípio, que é reduzir o tempo de ciclo. Se você somar todos os tempos de realização de alguma tarefa, vai ser o chamado tempo de ciclo. Então o quarto princípio é ter foco de diminuir esse tempo. É como se você somasse desde o tempo do transporte, na espera, na execução e até depois com a inspeção. Mas qual a utilidade em reduzir esse tempo de ciclo? A entrega, quando reduz o tempo de ciclo, tende a ser mais rápida, a gestão mais simples, já que haveria menos produtos inacabados, estimativa das obras mais precisas e até mesmo o efeito de aprendizado dos trabalhadores aumenta, e isso vai gerar menos erros. Agora, no quinto princípio, que é simplificar através da redução do número de passos. O nome do princípio já diz por si só o que significa reduzir os componentes de um determinado serviço. Isso pode ocorrer em tarefas auxiliares de preparação e conclusão
construção, como limpeza, montagem de andaimes, inspeção corriqueiras. Uma dica legal aqui é pensar em utilizar equipes polivalentes para reduzir o número de funcionários especializados, ou então utilizar elementos pré-fabricados, como o sistema de paredes de concreto e verga. O sexto princípio é aumentar a variabilidade de saída. Esse sexto princípio está totalmente ligado à geração de valor. No momento em que você aumenta a flexibilidade de saída do seu empreendimento, você dá ao seu cliente o poder de escolha, o poder de personalização, e isso sem aumentar de forma significativa os custos da produção. Lógico, você deve aumentar a variabilidade de saída, mas você tem que focar em não aumentar muito o custo de sua obra. Tem que interligar os dois da melhor forma. Vou te dar um exemplo. Se você consegue utilizar métodos construtivos que proporcionam flexibilidade de lajes, que façam com que o cliente possa escolher o layout do seu apartamento, se serão 2 quartos, se a sala será maior ou menor, essa possibilidade dará ao cliente a desenhar o seu próprio apartamento. E lógico que isso aumenta a flexibilidade de saída do seu empreendimento. E junto com a flexibilidade de saída, aumenta o valor agregado no seu empreendimento. E o sétimo e último princípio é aumentar a transparência dos processos. É lógico, se você tiver certeza que os seus funcionários estão sabendo exatamente como funcionam os processos de sua obra, a tendência é que se minimize os erros. Então, se você colocar uma boa visualização de informações relevantes para a produção, se você colocar indicadores de desempenho disponíveis, se você focar na melhoria, na organização, limpeza e na segurança da sua obra, você estará aplicando o princípio 7 da melhor forma. Agora, a partir desses 7 princípios, sabendo o que significa a construção enxuta, você poderá pesquisar o que é o Kanban, a linha de balanço, e ver essas funcionalidades, como elas se encaixam em alguns desses princípios. Sempre antes de saber o que é feito, deve saber por que é feito. E aí, gostou do vídeo? Deu para entender melhor o que é a construção enxuta e como ela funciona? Se você gostou desse vídeo e quer que eu produza mais conteúdos nesse estilo, é muito importante que você comente aqui embaixo e curta esse vídeo para eu saber se esses vídeos estão sendo úteis ou não. Aliás, não esquece de seguir a gente no Instagram, que é @InovaCivil, e lá a gente posta um bocado de videozinhos, dicas, frases, é bem bacana. Segue lá em Inova Civil e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!